Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações. Aqui em Volta Redonda, domingo, meio-dia e 20. Perdoe-me, mas só neste instante que estou conseguindo falar com vocês. Eu sei que muitos de nós gostaríamos que mesmo este dia como está agora, amanheceu chovendo, à noite foi dando aquela chuva fina e amanheceu chovendo, né? Não faz muito, o tempo aqui estava fechado, nublado, mas de repente, olha só, como é que está. Então para muitas pessoas, mesmo este dia ensolarado, esse dia bonito, muitas pessoas gostariam de não estar vivendo esse dia, porque só elas sabem o que estão atravessando, o que estão passando, quantas tempestades estão enfrentando. Mas, já dizia o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. São João capítulo 3, versículo 16. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o evangelho deste dia, desta solenidade da Santíssima Trindade. A partir de Pentecostes, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida, a nossa missão, o nosso cotidiano, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Mesmo que espalhados aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, na missão adigentes, obedecendo a missão de Jesus, a ordem de Jesus que disse, ide por todo o mundo. Todavia, queridos irmãos, a solenidade de Pentecostes não apenas nos faz retomar o tempo comum, como nos diz que a partir de então nossa vida, nossa ação, nossa missão precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E ainda que eu e você, em extremidades opostas, ainda assim devemos ser uma comunidade, uma família que tem como modelo a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, um só Deus. Santíssima Trindade, um só Deus que desdobra-se em três pessoas. Por que isso, missionário? Porque Deus quer que o conheçamos. Deus quer que a Ele tenhamos acesso. Deus quer que o encontremos no dia a dia da nossa vida, em cada momento da nossa existência, em cada momento do nosso viver. É bom dizer que antes de Cristo, ninguém sabia e ninguém podia ver o rosto de Deus. Não é que Deus não se manifestasse. Ele se manifestava a cada instante, a cada momento, desde que o mundo é mundo, Deus sempre se manifestou. Deus sempre esteve presente. De várias formas, Ele se manifestou. Todavia, o seu rosto ninguém podia ver.
não podia ver, ninguém podia ver o seu rosto, porque ver, assim como dar nome, é definir. E definir é traçar limites ao redor de um ser. Definir é incluir alguém no âmbito do finito. E, naturalmente, um ser finito não pode ser Deus. Um ser finito, necessariamente, é um não-Deus. Todavia, queridos irmãos, queridas irmãs, apesar desse distanciamento visual, apesar dessa impossibilidade de vermos a Deus fisicamente, sensitivamente, embora não possamos colocá-lo como outras ciências, em um microscópio para testar, para analisar, para destruir, para reconstruir, Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de que os seres humanos, antes de Cristo, não podiam vê-lo, esse Deus amou o mundo de tal maneira que manifestou-se. Amou o mundo de tal maneira que revelou-se. E não é por um acaso, queridos, que o mesmo São João, que nos faz saber esta parte, este clássico do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo João nos faz saber que Deus é amor. Deus é amor. E por que Deus é amor? É no amor, e com o amor, e pelo amor, a única maneira, a única possibilidade que temos de conhecê-lo. Não existe outra forma. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta mesma verdade, esta mesma mensagem, São João está dizendo-nos com outras palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que revelou-se, que manifestou-se, que tirou o véu na pessoa do seu Filho. É pela encarnação, queridos. É pela encarnação que Deus não apenas revela-se, mas ele dissolve uma imagem negativa, uma imagem punitiva, uma imagem severa que dele se tinha. Em uma nuvem, ele desceu até Moisés, e este o reconheceu como um Deus misericordioso e clemente, um Deus paciente, rico em bondade e fiel. Já no Antigo Testamento, embora não se pudesse ver o rosto de Deus, apesar desse distanciamento visual que havia, e eis da proibição de se fazer imagem, não se podia fazer imagem de Deus no Antigo Testamento, porque ninguém sabia como desenhá-lo, ninguém sabia como esculturá-lo, ninguém sabia como defini-lo, ainda que fotograficamente, ainda que em uma imagem, ainda que em um ícone. Todavia, mesmo no Antigo Testamento, apesar de toda aquela imagem que se tinha de Deus, aquele Deus rígido, aquele Deus que punia, aquele Deus que castigava, aquele Deus que matava, mas já lá no Antigo Testamento, inclusive para o próprio Moisés, Deus se manifesta como um Deus clemente, como um Deus misericordioso, como um Deus rico, como um Deus fiel. E foi diante, queridos, desta tal presença
Foi diante dessa teofania, dessa majestade de Deus, dessa manifestação de Deus que vem até Moisés naquela nuvem, que Moisés reverentemente inclinou-se diante do seu Deus e lhe fez alguns pedidos. Para terminar, para não ir longe, porque eu sei que hoje esta liturgia está sendo riquíssima e riquissimamente pregada aos quatro cantos da terra. Um dos pedidos que Moisés fez a Deus foi: se achei graça aos vossos olhos, caminhe no meio de nós. Se achei graça aos vossos olhos, caminhe no meio de nós. Não nos desampare. Não se afaste de nós. Esteja sempre conosco, porque somos um povo obstinado, porque somos um povo de cabeça dura. E aqui, queridos, vem uma mensagem importantíssima para todos nós. Caminhar com o povo, andar com o povo, estar com o povo, é estar presente diariamente na nossa vida. Caminhar com o povo é estar conosco do amanhecer ao anoitecer, do começo ao final de cada ano, do verão ao inverno, do outono à primavera. É não deixar que um só segundo da nossa existência esteja privada dessa presença de Deus. Uma vez que dentro de um segundo, em frações de segundo, que talvez seja difícil até mesmo de contarmos, nesse instante de tempo, nesse fragmento de tempo, nesse átomo de tempo quase que indivisível, Deus é suficientemente capaz de fazer coisas poderosas, grandiosas, extraordinárias da nossa vida. E Moisés disse: se achei graça diante dos vossos olhos, caminhe conosco. Caríssimos irmãos, é bom lembrarmos que antes de subir, Jesus fez uma promessa na linha desta palavra, na linha deste pedido que Moisés fez a Deus. Caminha no nosso meio, esteja conosco, não nos abandone. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco, mesmo que e ainda que, mesmo que e ainda quando, mesmo quando vocês olhando para todos os lados, vocês me chamem de mentiroso, vocês digam: não, Senhor. Ontem, naquela tempestade de ontem que vivemos, semana passada, ano passado, há 5 anos atrás, naquela terrível tempestade que estávamos vivendo, nós ainda assim conseguimos ver a tua presença, mas perdoe-nos, porque desta vez somos obrigados a chamá-lo de mentiroso, desta vez somos obrigados a dizer-lhe: o Senhor não está presente, o Senhor não está conosco, porque tudo é um caos, tudo é uma tragédia, tudo é desespero. Não existe a mínima possibilidade de olharmos para qualquer horizonte. Jesus prometeu: estarei convosco, mesmo quando todos te abandonarem, mesmo quando as portas fecharem-se, mesmo quando os diagnósticos sejam os piores,
Mesmo quando as juntas médicas cruzarem os braços e disserem, não tem mais jeito. Um só Deus que revela-se em 3 pessoas, porque quer que nós o conheçamos, porque quer que nós o presenciemos, porque quer que nós o testemunhemos, porque quer que nós o encontremos. Ainda que em 1 minuto, ainda que em 1 segundo do nosso dia. Não há um só dia que Deus não dá a cada um de nós a oportunidade de encontrá-lo. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Pai e o Filho, também está o Espírito Santo. Eu sei que não é difícil. Para o missionário Sidney hoje, não está sendo difícil. Antes de ontem, no mesmo dia, em que, embora distante, celebrávamos 70 anos de vida da minha mãe. Naquele mesmo dia, por volta das 21 horas, um amigo, quase que um irmão, é verdade que há muitos anos não nos víamos, ele também partiu. Novo, entrou na ambulância, dando adeus para todos. Apenas uma dificuldade respiratória, um cansaço. Entra no hospital na sexta-feira e no sábado, rins já estavam parados, fígado, tudo já não estava mais funcionando. Mesmo assim, ainda perdurou por quase 15 dias. Oramos. Católicos, protestantes, pessoas de outras crenças fizeram as suas preces, voltaram-se a Deus ou ao seu Deus, de acordo com a sua convicção, com a sua crença. Mas Deus disse, eu estarei convosco, mesmo quando vocês tiverem que dizer um adeus para aquela pessoa. Um adeus que, humanamente falando, vocês não mais, um até logo que vocês não vão mais vê-lo chegar e abrir os braços para reencontrá-lo. Eu estarei convosco quando o marido for embora, quando a esposa abandonar o lar, quando os teus filhos te abandonarem, mesmo quando tu estiveres impossibilitado de gerir a tua vida, de ter os proventos para a tua vida. Mesmo quando tu estiveres mendigando, eu estarei convosco. Que palavra extraordinária é essa de Deus para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O seu Filho que disse, eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus permanece conosco na terceira pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não está só, repito-me, o Pai está com ele, o Filho está com ele, é uma família indivisível, é uma família onipotente, onisciente, onipresente. É uma família que está unida em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os turbilhões, em todas as alegrias. É uma família que ninguém se distancia um do outro. Embora 3 pessoas, eles compartilham de uma só divindade. Que lição essa palavra de Deus tem para nós? Deus enviou o seu Filho para permanecer conosco, para ficar conosco, mesmo quando ele ascende ao Pai. O marido vai embora, a esposa também vai, os pais abandonam os filhos, todos desaparecem. Mas Deus continua. Porque ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e ele será sempre. Cabe nos perguntar a cada um de nós,
e eu, missionário Sidney. E você, meu irmão, e você, minha irmã. Somos um representante desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que caminha conosco. Somos representantes desse Deus que não nos abandona um só instante. Ou somos daqueles que, por quaisquer circunstâncias, e as mais mínimas possíveis, abandonamos a carruagem, abandonamos o barco, desprezamos, ausentamo-nos de todas as formas. Que tipo de cristão estamos sendo? Como a Santíssima Trindade tem se revelado na nossa casa. Como a Santíssima Trindade tem se manifestado no nosso local de trabalho. Como a Santíssima Trindade tem se manifestado nos nossos projetos de vida. Embora trôpegos, embora imperfeitos. Será que quero apenas que os meus projetos de vida concretizem-se, realizem-se? E eu quero a todo custo anular o outro? Não quero também que ele apareça, que ele realize-se nos seus sonhos, nos seus projetos? Será que estou sendo um representante da Santíssima Trindade, querendo ver projetos, sonhos, ideais concretizados, realizados? Será que tenho trabalhado para que outros sonhos também se realizem? Inclusive de pessoas que não compartilham a minha fé? Inclusive de pessoas que não fazem parte da minha igreja? Inclusive de pessoas que não leem a Bíblia, que não rezam, que não oram? Inclusive de pessoas que dizem-se ateias? Inclusive de pessoas que não reconhecem Deus nem como Pai, nem como Filho, nem como Espírito Santo? Em uma palavra, não creem em Deus? Será que eu, como representante do Deus uno e trino, será que eu, como alguém que está ligado à Santíssima Trindade, tenho estado ao lado, inclusive daqueles que dos nossos pontos de vista não merecem a minha presença, não merecem o meu aplauso, não merecem o meu incentivo, não merecem que lhe dê uma carona, não merecem que lhe estenda as mãos em horas difíceis da vida? Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, um só Deus em bilhões de pessoas. Um só Deus que quer tornar-se conhecido. Um só Deus que há 2000 anos revelou-se da maior maneira possível em Jesus de Nazaré. Para nos alcançar a vida plena, para nos alcançar a verdadeira plenitude, a verdadeira realização humana. Mas será que nós, que dizemos ter conhecido e conhecedores sendo dessa revelação de Deus em Jesus de Nazaré, será que nós que rezamos o terço de Maria Santíssima, será que nós que recebemos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, somos um representante desse Deus que caminha conosco, desse Deus uno e trino, desse Deus que de alguma forma se revela durante as 24 horas do dia, na vida daqueles que moram conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco, que encontramos no trânsito? Será que temos aproveitado as oportunidades do dia para mostrar para alguém que somos representantes da Santíssima Trindade? Que possamos meditar um pouco, que possamos meditar um pouco nesta realidade, nesta solenidade. O que esta solenidade está dizendo para mim?
O que a solenidade da Santíssima Trindade está dizendo para o missionário Sidney hoje? Quero ser alguém que soma ou alguém que subtrai? Alguém que multiplica ou alguém que divide, que esfacela, que dilui? O que quero ser, o que tenho sido? Sim, o que tenho sido até hoje. Esta solenidade está dizendo-me. Reflete, para, pensa. Um dia, um amigo de Sócrates foi ao templo de Delfos. O templo de Delfos era o santuário mais famoso da antiguidade. E aquele amigo de Sócrates esteve diante da grande pitonisa daquele santuário, e diante dela ele perguntou o seguinte: quem é o homem mais sábio da Grécia? Sem pestanejar, aquela vidente disse-lhe: Sócrates de Atenas. Algum tempo depois, aquele amigo próximo a Sócrates contou-lhe aquela audiência que teve com aquela profetisa do santuário de Delfos. E quando ele contou-lhe as palavras que ela disse, Sócrates respondeu ao seu amigo. Ela disse que eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque eu reconheço a minha ignorância. E Sócrates completou: conhecer a própria ignorância é o princípio da sapiência. Que possamos olhar para nós, verificar, conhecer a nossa indigência, a nossa ignorância tal que não somamos, não construímos, não multiplicamos. Pelo contrário, queremos destruir, queremos anular, queremos empalidecer e apagar aquele pavio fumegante. Que a partir desse conhecimento possamos de fato mergulhar na família da Santíssima Trindade, para dessa forma sermos seus representantes até os confins da terra. Amém. Amém.